Viver em outro mundo. Capítulo 16. Proporção. Zal adicionou a bolha de água na água espacial. Não era tóxico e a qualidade também era boa. Ele então se virou para a pilha de terra preta que ainda não havia sido processada. A pilha tinha meio metro de altura. Ele já sabia que agora poderia usar a terra e a água espaciais para transformar o solo negro, mas não se apressou. Ele queria realizar alguns testes primeiro para encontrar a melhor maneira de reabilitar o solo. Olhando para a pilha de terra preta, Zal disse: Pá. Divida isso em 10 partes iguais. Sob o comando de Zal, a pá dividiu automaticamente o solo preto em 10 pilhas menores. Zal não pôde deixar de ficar encantado. Parecia que enquanto estivesse dentro desse espaço, tudo agiria de acordo com a vontade dele. Ele então pensou em algo e decidiu tentar. Espaço. Calcule a proporção ideal para a melhoria do solo preto. Não pode ser calculado, Zal amaldiçoou em voz alta. Parece que só posso confiar em mim mesmo. O balde se encheu de água espacial e depois voou para o lado dele. Ele então pegou uma pequena pá e começou a cavar a terra espacial. A razão pela qual ele queria calcular a razão era porque ele estava com medo de usar muito da terra espacial para melhorar o solo preto, então a quantidade de terra espacial poderia diminuir. Ele dependia muito dessa fazenda espacial. Se esse espaço fosse destruído, não haveria como realizar seus planos. Ele voltaria a uma vida de pobreza, sem nada para fazer além de viver no deserto negro até morrer. Com isso em mente, Zal queria calcular a proporção ideal de terra espacial e água espacial necessária para transformar e melhorar o solo preto. Isso permitiria que ele não abusasse demais de seus recursos. Embora a fazenda espacial tivesse as configurações básicas de um jogo, ainda era o último recurso de Zal. Ele não podia simplesmente brincar e tratá-lo como um jogo. Cada passo que lhe dá deve ser calculado para fazer o trabalho direito. Zal primeiro experimentou a água espacial. Ele derramou um pouco em uma das pequenas pilhas de terra preta e observou atentamente qualquer mudança enquanto verificava cuidadosamente a proporção entre a água espacial e a terra preta. Depois de absorver a água espacial, o solo preto mudou imediatamente. Sua cor escura diminuiu um pouco e também ficou menos áspera. Depois que a pequena pilha de terra preta melhorou, Zal fez um cálculo cuidadoso. Parecia que ele precisaria de 15 partes de água espacial para fazer uma mudança. Zal ficou muito satisfeito com o resultado. Embora ainda houvesse espaço para melhorias, ele já podia ver que o poder da água espacial era muito forte. Ele então pegou um pouco da terra espacial que havia desenterrado e jogou um pouco em outra pilha de solo preto. O solo preto mudou imediatamente. Mas os resultados foram um pouco diferentes das mudanças da água espacial. Após a transformação, o solo preto ficou com aspecto mais fértil. E a proporção necessária para mudar o solo preto era de 10 partes de terra espacial para uma parte de solo preto. Zal então se virou para a terceira pilha de terra preta. Desta vez ele usou tanto a terra espacial quanto a água na proporção de 1:9 para ver se isso melhoraria o solo preto. Sucesso! Houve uma mudança imediata no solo preto, mas não parecia ser diferente de usar apenas a água espacial. Então ele tentou uma proporção de 8:2, mas o resultado ainda era o mesmo. Da mesma forma com uma proporção de 7:3. Foi só quando ele tentou uma proporção de 4:6 que o solo preto finalmente se transformou em terra preta fértil. Os efeitos deste teste foram muito razoáveis porque ele descobriu a melhor maneira de melhorar o solo preto sem muito desperdício. Com esse resultado de teste, Zal ficou satisfeito. Ele colocou o balde de volta no lugar e a terra espacial que ele havia cavado de volta no chão. Ele então deixou a fazenda espacial. Voltando ao seu quarto, ele ficou sentado lá, pensando em quão boa foi a colheita que ele teve nesta viagem ao seu espaço de fazenda. Seu nível havia subido, agora era possível cultivar novas terras e semear o solo se quisesse. E ele havia calculado a melhor proporção para melhorar o solo preto sem muito desperdício. Agora ele sabe como proceder. Agora era abril. Com o tempo, ele deve ser capaz de melhorar o suficiente das terras negras para se preparar para a estação agrícola da primavera. Em sua fazenda espacial ele tinha 200 moedas de ouro, 6 sacos de sementes de feno, 2 sacos de sementes de bok choy, 2 sacos de sementes de milho, 2 sacos de sementes de trigo e cerca de 80.000 cati de rabanetes. Isso definitivamente ajudará a melhorar o clã Buda. Felizmente,
As sementes puderam ser retiradas do espaço. Ou seja, uma vez que ele melhorasse o Blackwast, ele poderia começar a plantar as sementes fora da fazenda espacial. Enquanto pensava nisso, Zhao saiu de seu quarto. Ele queria que a Terra fosse medida o mais rápido possível. Do lado de fora da porta, ele viu Bloquead e Roquead parados na frente dele como um par de porteiros. Zhao acenou para os dois. Cabeça, vá buscar uma corda e uma régua. Bloquead não sabia por que essas coisas eram necessárias, mas imediatamente foi buscá-las. Quando eles foram exilados para o Deserto Negro, não havia nada para ajudá-los a lidar com a situação. Então Green teve que preparar todos os tipos de coisas necessárias para viver, como comida e sementes e uma variedade de suprimentos, como cordas e uma régua. Roquead ainda era de Zhao. Mestre, agora é hora do almoço. Vovó Meirin prepara o almoço para você. Vá. Zhao ficou surpreso por um momento. Já era meio-dia e ele estava com um pouco de fome. Bloquead não demorou muito para encontrar o que estava procurando e, assim que voltou, Zhao assentiu e disse: bem, é hora de almoçar. Os dois o seguiram até a sala de jantar do castelo. Quando chegaram lá, Meirin e Meg já haviam deixado os talheres de lado. Meirin cumprimentou Zhao. Mestre, você está acordado? Eu estava prestes a enviar Meg para vir buscá-lo para que pudéssemos almoçar. Vovó Meirin, à tarde, diga aos escravos que parem de limpar as minas por enquanto. Eles podem fazer isso amanhã. Não é como se nós tivéssemos um carregamento de coelhos de olhos azuis tão cedo. Agora eu quero usar uma régua e alguma corda para medir cerca de um mu de terra preta e marcar. É primavera, certo? Temos que aproveitar o momento. Meirin fez uma cara feia. Mestre, o deserto negro simplesmente não pode ser cultivado. Embora tenhamos trazido muitas sementes, só podemos tentar cultivá-las nas montanhas. Tentar cultivá-las nessas terras mortas seria um desperdício. Não há sentido em medir isto. Zhao sorriu e disse: não se preocupe, vovó Meirin. Eu tenho uma maneira de melhorar o deserto negro, permitindo que o solo preto se torne um solo fértil. Os olhos de Meirin se iluminaram. Mestre, o que você diz é verdade. Você realmente tem uma maneira de melhorar o solo preto e torná-lo fértil. Sua voz tremia de excitação. O deserto negro era a maior área do Império Aksu, cerca de 1/3 do tamanho total do Império. No entanto, não era desejado pelo Império porque era uma terra de morte. Mas se pudesse ser cultivada, se essa terra negra pudesse realmente cultivar, o que seria disso? Ela se tornaria a terra mais rica em todo o Império Aksu, um lugar que muitas pessoas teriam inveja. O continente Arca tinha uma civilização mágica onde as pessoas se concentravam principalmente em coisas como magia e artes marciais. Mas, independentemente de qualquer época, a agricultura era uma parte fundamental de um país. Este era um fato indiscutível. A magia pode torná-lo forte, mas você não pode comê-la. Se o seu nível de artes marciais era alto, você ainda tem que comer. Mesmo sendo um país rico, seria impossível crescer se o país não fizesse da alimentação uma prioridade nacional. Esse país seria completamente fraco e facilmente conquistado por outras nações. O país simplesmente pereceria. A razão mais importante pela qual Meirin estava tão animada foi por causa do que aconteceu durante o exílio. Para garantir que o clã Buda não tivesse chance de mudar a família, o rei Aksuabu tinha um mensageiro do templo, como testemunha de Deus, vigiando o acordo de que o deserto negro se tornaria permanentemente o feudo do clã Buda. Não subestime o significado disso. Porque o acordo foi testemunhado por um mensageiro, também seria reconhecido pelo templo, então estaria sob o testemunho de Deus. Qualquer um que ousasse violar isso seria desrespeitoso a Deus e seria punido sob sua ira. Muitos viram isso como uma maneira de exilar permanentemente o clã Buda, mas olhando de outra maneira, também poderia significar que se o Império Aksu quisesse o deserto negro de volta, eles não teriam poder para fazê-lo. Pense nisso, como ficaria este pedaço de terra após a melhoria de Zhao? Zhao se tornaria uma pessoa poderosa que possuía o maior pedaço de terra em todo o continente Arca. Como Meirin não estava animada. Se Zhao realmente pudesse melhorar esta terra, o clã Buda seria a família mais rica e poderosa do continente Arca. Viver em outro mundo. Capítulo 17. Louco 1000 anos atrás, no continente Arca, um mago avançado baseado em madeira muito famoso, além de vários magos da água e elfos que conheciam plantas,
Tentaram estudar o deserto negro. Eles queriam ver se o solo negro poderia ser mudado e tornar este lugar a maior terra fértil de todo o continente Arca. Mas depois de 2 anos inteiros de pesquisa, eles não conseguiram nem fazer grama crescer. Infelizmente, eles desistiram. Desde então, ninguém tentou estudar o deserto negro. Muitas pessoas agora pensam que seria uma perda de tempo e não haveria valor em pesquisá-lo. Não era como se o continente Arca não tivesse outras grandes terras férteis. Havia muitas áreas que já eram usadas para cultivar. Não houve problemas de escassez de alimentos no continente. Então, o deserto negro não ganhou muita atenção das pessoas. Mas o continente tem estado relativamente calmo nos últimos anos. Não houve grandes guerras e a população tem crescido rapidamente. Chegou ao ponto em que alguns pequenos países começaram a experimentar uma escassez de alimentos. Mas como isso não afetou os 5 grandes impérios como um todo, não causou nenhuma preocupação generalizada. E não se esqueça que havia escravos no continente Arca. Os escravos eram tão baratos quanto o preço dos grãos longos. Se houvesse falta de comida, não importava se você reduzisse a quantidade de comida que dava aos escravos. Os senhores de escravos não falaram sobre isso. Eles preferem falar com uma mulher bonita sobre a lua. Eles não se importavam se os escravos estivessem com um pouco de fome. Então, a maioria das pessoas simplesmente não percebeu que havia uma crise alimentar se aproximando. Agora o continente estava em paz, com uma economia em desenvolvimento e um forte exército nacional. Mas, embora a economia do país estivesse em ascensão, o padrão de vida da maioria das pessoas não melhorou. Pelo contrário, foram até reduzidos. E nem mencione os padrões de vida dos escravos. Quando a economia do país se desenvolver, os preços vão subir naturalmente. Mas, embora os preços subissem, a renda das pessoas não, o que fez com que muitas pessoas não pudessem nem se alimentar. Mais e mais pessoas não tinham escolha a não ser se tornar um escravo para sobreviver. Claro, Meirin não sabia de nenhuma dessas coisas. Ela só sabia que o preço da comida estava começando a ficar caro. Se Zal fosse capaz de transformar este deserto negro em terra fértil, então seria quase impossível para o clã Buda não se desenvolver. Zal viu o olhar animado de Meirin e riu. Sim, vovó Meirin, este é o poder que eu tenho. Mas eu só posso transformar um mu de terra por dia. Então organize os escravos à tarde para medir a terra. Meirin assentiu animadamente. Sim, mestre, eu irei imediatamente providenciar isso. Dito isso, Meirin estava prestes a sair, mas Zal a impediu. Não há necessidade de se apressar, vovó Meirin. Apenas lembre-se que você não pode deixar estranhos descobrirem sobre minha habilidade, caso contrário seria muito difícil para o atual clã Buda deter esses caras. Meirin também sabia sobre os tipos de pessoas neste mundo. Depois do que Zal disse, ela se acalmou e assentiu. Eu sei, jovem mestre. Deixe isso comigo. Fosse Meirin ou Zal, eles não perceberam que atrás deles estava Mei, que olhava para Zal com olhos de admiração. No passado, sempre que Zal estava na frente de Mei, ela sempre abaixava a cabeça porque não queria olhar para ele. Mas agora ele estava observando cuidadosamente Zal. Meg e Adam eram amigos de infância. Mesmo que Adam fosse 2 anos mais velho que ela, eles cresceram tocando juntos. Onde quer que Adam fosse, Meg também estaria lá. E se as outras crianças a estivessem intimidando, Adam lutaria para protegê-la. Então ela cresceu com uma boa impressão do jovem mestre que era como um irmão mais velho. Mas à medida que cresciam, ela tinha que ser mais sensata. Meg sabia que Adam era seu jovem mestre, então não podia chamá-lo de irmão. Eventualmente, Adam parou de brincar com ela, o que a deixou muito triste. Adam fez muitos novos amigos que eram jovens mestres de sua própria família nobre. Ele parecia ter esquecido seu companheiro de infância. À medida que envelheceu, Adam tornou-se cada vez mais ultrajante, enquanto Meg ficou mais bonita e mostrou um bom talento para a magia. Então ela seguiu um caminho completamente diferente de Adam. Meg ficou descontente com as brincadeiras e atos criminosos que Adam fez. Ela queria fazê-lo parar, mas não adiantou. Adam nem quis ouvir seu avô, para não falar dela. Havia muitos dias em que ela esperava que eles pudessem voltar ao passado, de volta à infância onde brincavam juntos, durante um tempo em que o jovem mestre lutaria para protegê-la como um irmão mais velho. Meg sempre esperou que Adam voltasse ao seu passado,
Mas a realidade impiedosamente destruiu seus sonhos quando Adão tentou molestá-la. Quando Adão atacou, ela sentiu como se o mundo estivesse desmoronando. Embora ela tenha escapado ilesa, era como se suas memórias do passado tivessem perdido a cor. E então o desastre aconteceu. O clã Buda passou por uma crise onde estava à beira da vida e da morte. Ela não podia fazer nada além de observar como as pessoas com quem ela cresceu deixaram o clã Buda um por um, onde o relevou sua casa de infância, e quando Adão foi forçado a beber a água do nada. Em pouco tempo, tudo desapareceu. Eles ficaram com nada além do deserto negro. Enquanto Adão ainda não tinha acordado de beber a água, ela assistiu enquanto seus avós tentavam desesperadamente manter o clã Buda vivo, como pessoas se afogando lutando sua última luta contra a inundação. Meg era apenas uma jovem. Com tudo desmoronando ao seu redor tão de repente, ela não foi capaz de ficar em pé sozinha. Se seus avós não estivessem lá, ela não sabia quanto tempo poderia durar antes de cometer suicídio. Mas então, nesta terra da morte, Adão acordou e Meg viu que o jovem mestre havia mudado. Não era como no passado, onde ele apenas criava problemas. De repente, ele se tornou maduro e estava lutando muito por sua família. Primeiro foi o rabanete mágico, seguido pelos planos para os coelhos de olhos azuis, e agora essa capacidade de melhorar o solo no deserto negro. O jovem mestre havia se tornado estranho. Mas era um bom tipo de estranho. Ele não tinha mais aquele temperamento frívolo, mas se tornou mais firme. Ela gostava desse tipo de confiança em Adão. Ele estava otimista e com um sorriso gentil. Quando Adão a viu olhando para ele, ela desviou o olhar com uma expressão de culpa. Inconscientemente, um sentimento estranho despertou em seu coração. Meirin não prestou atenção às mudanças em Meg. Depois de falar com Zal, ela foi imediatamente para a cozinha. Meg estava corando enquanto olhava para baixo, mas seguir Meirin deu a ela uma chance de se recuperar. Mais tarde, Meirin e Meg estavam prontos para organizar os escravos para medir a terra. Zal viu o sorriso no rosto de Meirin. Seu humor havia melhorado muito. Ela sempre pensou que este lugar era uma terra de morte, mas agora lhe disseram que havia uma chance de que eles pudessem sobreviver. Era como alguém dizendo a um paciente moribundo que eles poderiam ser salvos. Como eles poderiam não estar animados com isso? Meirin já havia feito os escravos medirem a terra. Esses escravos, embora não tivessem habilidades, ainda eram capazes o suficiente para a tarefa. 10 acres de terra foram imediatamente medidos. Meirin então olhou para Zal para determinar se ele realmente era capaz de melhorar a terra. Zal congelou quando viu os 10 acres. Quando ele estava em sua fazenda espacial, ele tinha total controle sobre ela. Tudo o que ela precisava fazer era calcular a proporção e a terra e a água espaciais seriam automaticamente derramadas no chão na quantidade certa. Mas quando se tratava de melhorar essas terras negras, ele não tinha certeza se poderia fazê-lo. A terra e a água espaciais ainda estariam sob seu controle aqui. Zal estava ansioso enquanto seus pensamentos giravam e giravam, mas então ele ouviu uma voz: "Você quer melhorar esta terra? Sim/não." A voz apareceu com uma tela que projetava 2 botões. Um disse, sim, enquanto o outro disse, não. Zal ficou muito feliz e imediatamente tentou apertar o botão, sim, mas ficou surpreso quando sua mão atravessou o botão. A tela não mudou com os 2 botões ainda lá. Ele tentou apertar o botão novamente. E de novo. E de novo. Para as pessoas que observavam, parecia que ele havia se tornado um louco dançante. Viver em Outro Mundo capítulo 18, Faísca. Todos, incluindo Meirin, olharam para Zal. Eu não sei o que ele está fazendo com esses gestos. Ele simplesmente não tem como melhorar a terra. O coração de Meirin não pôde deixar de afundar. Ela também notou as mudanças recentes de Zal, mas foi um bom tipo de mudança. Ele havia se tornado mais maduro. Mas agora ela não podia deixar de se preocupar porque parecia que Zal poderia ter enlouquecido sob toda aquela pressão. Zal ficou muito envergonhado. Ele costumava usar um computador para algo assim, e não podia deixar de desejar ainda ter seu mouse para tocar. Agora ele só podia usar a mão para apontar e esqueceu completamente que a tela à sua frente era uma projeção que ninguém mais podia ver. Coçando a cabeça, Zal tentou gritar dentro de sua mente. Sim. De repente, a voz ecoou novamente. Por favor, entre na área modificada. Então uma caixa de entrada apareceu com um cursor piscando. Zal imediatamente pensou em acres em sua mente.
O números 10 aparecia dentro da caixa de entrada, e ao lado estava a palavra Acres. Um tom soou e a voz veio novamente. Por favor, selecione métodos de melhoria, terra espacial, água espacial, personalizado. Zhao teve que trabalhar rápido. Pelo canto dos olhos, ele podia ver que Meirin estava começando a pensar que ele tinha enlouquecido, pois parecia que ele estava apenas olhando para o nada. Ele imediatamente pediu um costume. Como já havia calculado o índice de melhoria ideal, optou por personalizá-lo. Com certeza, uma caixa de entrada de personalização apareceu. Um tom soou e a voz disse: por favor, insira a proporção de terra espacial e água espacial. Ele imediatamente digitou 6 partes para a água espacial e 4 partes para a terra espacial. Felizmente, ele só precisava pensar e isso seria inserido na caixa de entrada. Ele não precisava usar as mãos, senão as pessoas pensariam que ele estava louco. Depois de algum tempo, a entrada foi concluída. Ele então ouviu um tom que assegurou Zhao quando viu um buraco do tamanho de um bolso se abrir no espaço, seguido por algumas coisas cinzas que saíram voando do buraco e caíram no solo preto. Aquela coisa cinzenta simplesmente não parecia terra ou água espacial. Parecia mais poeira. Mas quando esse material tocou o solo preto, todos puderam ver claramente o solo mudando. A cor do solo que antes era preto como óleo tornou-se mais clara até parecer com as cores normais da terra. Foi interessante notar que o material cinza que saiu do buraco no espaço só pousou exatamente na faixa quadrada de terras agrícolas que eles marcaram. Nem mais nem menos. Quando você olha para as bordas onde a terra agrícola melhorada encontra a terra preta ao redor, o contraste é claro. Depois que a transformação em terra agrícola terminou, Zhao pegou um punhado de terra do chão e olhou cuidadosamente para ela. Não era sua imaginação. O solo realmente se tornara terra preta fértil. Zhao, enquanto segurava o solo, riu. Ele finalmente conseguiu. Eles agora podiam plantar qualquer coisa aqui. Com sua habilidade, além de toda esta terra, seria difícil para todos passarem fome. A risada de Zhao acordou todos no campo. Quando o buraco apareceu ao lado de Zhao, eles ficaram chocados. Eles nunca tinham encontrado tal coisa antes. Todo mundo estava congelado enquanto estava ali, olhando enquanto o solo preto na frente deles mudava. Quando Zhao riu, eles recuperaram a consciência. Todos então involuntariamente fizeram o mesmo movimento que Zhao e pegaram um punhado de terra da terra. Levou algum tempo para Meirin entender, mas a maioria desses escravos vinha de origens agrícolas. Com apenas um olhar eles puderam ver que esta nova terra fértil era muito diferente das que eles trabalhavam antes. Este solo era ainda melhor. Todos aplaudiram. Embora fossem escravos, isso não os tornava tolos. Eles sabiam qual era a situação quando chegaram ao Deserto Negro. Mas eles realmente não esperavam que um dia pudessem realmente ver uma coisa tão maravilhosa. Meirin não conseguia parar de chorar enquanto segurava o solo. Embora ela nunca tivesse cultivado antes, ela ainda podia ver claramente que a terra realmente melhorou. Esta terra fértil não era apenas um simples pedaço de terra. Era a esperança do clã Buda. Meg também estava animada a ponto de chorar. Ela não achava que um dia tão feliz chegaria tão rápido e tão de repente. Quando chegou o momento, ela ficou chocada e perdeu a capacidade de pensar. Era como se ela tivesse se tornado uma estátua de madeira, mas isso não impediu que as lágrimas escorressem de seus olhos. Mary de repente largou o solo de suas mãos e correu em direção a Zhao. Ela o abraçou. Zhao ficou chocado por causa disso. Ele não achava que Meg fosse abraçá-lo. Pelas memórias de Adam, Zhao sabia do desejo de Adam por Meg. As memórias de infância de Adam já estavam borradas, e não havia memória dele amando Meg, apenas luxúria. Nesse caso, é claro, era impossível para Meg ter sentimentos por Adam. Na verdade, ela o odiava. Mas agora Meg o estava segurando, então ele ficou chocado. Era realmente a mesma Meg? Em sua vida passada, Zhao era um otaku com baixa autoestima e nunca teve uma namorada. Ele nunca segurou a mão de uma garota antes. Foi justamente por isso que Zhao não soube enfrentar Meg. Ele não sabia como assumir a responsabilidade pelo que Adam fez, então ele apenas afastou Meg. Quanto mais longe melhor, ou então Meg pensaria naquelas coisas desagradáveis que Adam fazia. Mas Zhao não achava que Meg fosse abraçá-lo hoje. Isso o assustou um pouco. Zhao congelou impotente lá. Ele não sabia se deveria abraçar Meg de volta.
Meirin também notou a ação incomum de Meg. Ela conhecia Meg melhor do que ninguém, especialmente seus sentimentos por Adam. Depois do que Adam fez, Meirin foi muito claro sobre o quão profundo o dano que ele causou a Meg. Durante esse período, Meirin observava Meg todos os dias, com medo de que ela cometesse suicídio. Meg era como uma alma perdida, e Meirin não podia fazer nada além de assistir com mágoa. Ela foi muito clara de que não havia remédio para um coração partido. A única maneira de Meg voltar ao normal era se Adam se tornasse uma pessoa melhor. Mas Meirin não tinha esperança para isso, para ser honesto. Ela estava completamente desapontada com Adam. Se não fosse pelo fato de ser leal ao clã Buda, ela teria machucado Adam. Mas quando Adam acordou aqui no Deserto Negro, foi como se ele fosse um homem mudado. Ele se tornou mais sábio e mais estável, e ganhou uma habilidade muito estranha. Ele não fez nenhum dos disparates de antes e, em vez disso, começou a ser mais metódico com uma presença muito dominante. Claro, ela não sabia que este não era Adam, mas Al. Meirin também havia notado as mudanças de Meg nos últimos dias. Recentemente, Meg inconscientemente espiava Zal quando antes seria impossível para Meg querer olhar para Zal de vez em quando. Depois que o incidente ocorreu, Meg sempre se escondia de Zal, de cabeça para baixo, tentando o máximo possível não chamar sua atenção. Mas hoje em dia ela ocasionalmente olhava para Zal, o que deixava Meirin muito intrigada. Mas quando ela viu as ações de Meg agora, ela finalmente entendeu. Meg finalmente soltou Zal, cujo rosto estava muito vermelho. Em sua vida passada, ele nunca tinha abraçado uma garota tão afetuosa antes. Depois que o abraço terminou, Meg corou, mas não tanto quanto Zal. Sua boca também abria e fechava de novo, mas nenhuma palavra saía. Vendo a expressão no rosto de Zal, Meg sorriu. Ela então se virou e correu. Enquanto observava a volta de Meg, Zal perdeu a capacidade de pensar. Meg era uma menina bonita. Zal gostava de olhar para ela. Mas por causa do que Adam fez, Zal sempre se sentia culpado quando a via. Então, esses dias ele tinha que pensar em maneiras de se esconder de Meg e tentar não ficar sozinho com ela. Ele só a veria quando houvesse outras pessoas ao redor. Mas com aquele abraço de Meg, Zal sentiu uma faísca e pensou que algo entre ele e ela poderia não ser impossível. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Também siga o Instagram do canal. As votações para novas obras serão feitas lá. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.